Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um encontro para a gente descobrir um pouquinho o que é a filosofia, o que a filosofia estuda e a partir de onde que ela vem. Alguns estudiosos dizem que ela parte de áreas, ou de conceitos que vêm da lógica, da epistemologia, da metafísica e da própria axiologia, ou seja, o que se fala, o estudo a respeito das éticas dos valores e das estéticas das escolhas. Mas, para ficar um pouquinho mais claro, nós vamos destrinchá-los em conceitos específicos, ou seja, de maneira bastante ampla, são 6 áreas ou 6 grandes temas abordados pela filosofia. O primeiro é a metafísica, é uma área específica da filosofia, que é o estudo do universo e da realidade. O que é realidade e o que é verdade? A segunda área de estudo da filosofia é a lógica, ou seja, como criar um argumento válido, por que algo é verdade. Terceiro, a epistemologia, que é o estudo do conhecimento e de como adquirimos esse conhecimento e os diversos tipos de conhecimento. A quarta área de estudo da filosofia é a estética, é o estudo da arte e da beleza. A quinta área de estudo da filosofia é a política. A política é o estudo dos direitos políticos, do governo e do papel dos cidadãos, do Estado, dos poderes. E a sexta área de estudo da filosofia é a ética, que a ética é o estudo da moralidade, de como cada um deve viver, ou deveria viver, ou desejaria viver. Então, assim, aprofundando um pouquinho mais cada uma delas, começando pela metafísica. O que é a metafísica? Ela vai estudar as coisas como elas são, o que são as coisas, seja na sua individualidade, seja na sua coletividade. Então nós temos o ser humano, mas nós temos a pessoa. Então aí vem o estudo do ser, o estudo do ente, o estudo da potência, do vir a ser, aquilo que ainda não é, mas pode se tornar, o estudo da existência, ou seja, os valores, os motivos pelos quais nós, o ser de existência por excelência, somos, e a nossa essência, ou seja, o que nos faz, qual a nossa condição de sermos humanos. Então a interpretação do mundo, da natureza, da realidade, tudo isso faz parte da metafísica. E aí um autor já da metafísica, Jean-Paul Sartre, francês, ele vai dizer que viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Nós nunca temos certeza de tudo. E isto é metafísico, ou seja, no sentido de que as nossas escolhas, as nossas opções, aquilo que nós fizemos, às vezes por querer ou às vezes porque não temos opções, é aquilo que nos faz, é aquilo que nos mostra quem nós somos, seja na nossa essência, seja na nossa existência. Vamos ver outra área da filosofia que também é a lógica e que está muito em voga por causa, digamos assim, da força, dos computadores, da internet e de todos os conceitos lógicos que nos fazem através do que hoje nós chamamos de algoritmos. O que é? São programações. É a relação entre causa e efeito. É a relação entre ação e conclusão. Ou seja, o que vem antes, o que vem depois. Essas relações são relações lógicas. É uma estrutura formal de enunciados que nós vamos chamar de proposição. Quais são essas regras? Então, significa a razão, a argumentação, a fala. E isso já desde Aristóteles. Aristóteles já começa com a lógica proposicional e a partir daí ele vai exatamente começar a desenvolver uma linguagem, uma forma de lógica em que a linguagem ela possui uma estrutura. Então, daí nós temos a lógica, as suas inferências, ou seja, porque existe uma estrutura de verdade dentro de uma frase. E o ápice disso de hoje é a linguagem computacional, que tem uma lógica estrita, ou seja, o significado da lógica dentro da linguagem de computador é uma linguagem estritamente objetiva. Só assim o computador consegue entender aquilo que nós queremos falar, sendo que na nossa linguagem usual, o funcional, nem sempre. Vamos lá para outra área da filosofia, que é a epistemologia. O que é epistemologia? É a formação do conhecimento, é a ciência
no sentido de estar consciente, de formar um conhecimento, seja de um senso comum ou seja de uma metodologia científica. E aí nós elaboramos contextos de conhecimento, ou seja, nós podemos ter um conhecimento empírico que surge da interação, da observação do ser humano com o ambiente ao seu redor, ou seja, usando os sentidos, a percepção, isto é, empírico. Ou nós também temos um conhecimento científico que usa a lógica e o pensamento crítico, que vai englobar fatos que foram comprovados, em que eu vou medir, eu vou mensurar, eu posso planilhar, eu posso comparar, né? Ou seja, o conhecimento científico ele passa a ser mais uma forma de conhecimento. Só que antes ainda nós temos um conhecimento filosófico, que é baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e também subjetivas. Nem todos os argumentos científicos vão conseguir responder a questões da nossa própria existência. Então, o amor, por exemplo, não é uma fórmula científica. O amor também não é só uma sensação empírica. O amor também não é só uma experiência religiosa, como um conhecimento religioso, né, que faz parte também do epistemológico, que é baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta, a verdade de um Criador, de um começo e de um fim, ou da sua transcendência, ou, ainda mais, da sua imanência. Então nós temos aí vários tipos de conhecimento, todos eles criticados, pensados, elaborados, né, por esse conhecimento filosófico. Isso é a epistemologia. Episteme é a respeito do estudo do nosso conhecimento, dos diversos tipos de conhecimento. Vamos a outra área do estudo da filosofia, que é a estética, que são as formas da arte, da criação da forma de arte, as suas relações sociais, por que elas são importantes, por que não são importantes ou perdem a importância, a questão do valor estético, porque para uma pessoa é um valor, porque para outra cultura, outra pessoa pode ser outro valor, né? Então, as éticas e também a política estética. A estética também é a forma de manifestar uma intenção, uma moral, uma ética, uma roupa, por exemplo. Então, isso são valores estéticos. Isso é a estética. Nós temos 7 artes, né? 7 formas clássicas, né? A pintura, a escultura, a arquitetura, a música, a dança, o teatro e a poesia, que são as chamadas belas artes, as artes clássicas. Mas nós também temos o cinema, nós temos outras formas artísticas hoje que vão se encaixar, que são variações, formas de a gente descobrir o que é o belo, o que eu gosto ou o que eu não gosto, o que eu considero como valor e o que não é valor em mim. E temos também a política, que são as relações de poder. Quem domina e quem é dominado. Por que nós fizemos um contrato social? Por que eu obedeço a outra pessoa ou não obedeço a outra pessoa? Porque eu dou o meu poder para outra pessoa, como por exemplo o poder de polícia. Então, as relações de poder, como política, né, são exatamente as estruturas que nos mantêm nessa sociedade. E nós buscamos isso como? Através das nossas escolhas. Nós partimos de uma moral, né, como um conjunto de normas, valores, princípios, né, do grupo social, da coletividade, porque ela vai escolher valores. A partir daí, individualmente, nós temos a ética, que é como um indivíduo, cada um de nós se posiciona em relação à moral. E aí nós temos vários conceitos entre política e democracia, ou seja, kratos, né, um poder que vem das pessoas, do povo como tal. Então nós temos a democracia, no caso representativa, através do voto, por isso nós temos uma propaganda eleitoral, né, que aí vem todas as questões das doações em empresas, pessoas privadas, quem doa mais vai ter mais poder, porque vai influir mais nos mandatários, né? Tem a questão do voto, ele é obrigatório, ele é facultativo. Como é que o voto pode ser mais consciente? Como é que essa escolha, né, das pessoas que vão cumprir essas tarefas vão ter mais representatividade? Né? E, logicamente, no seu extremo, em termos até de corrupção. Né? Por que a gente tem esse estereótipo de que o político é corrupto? Não, porque ele também sofre pressões e também está num âmbito de poder. Certo? Então, aí,
dentro desse contexto, nós temos a ética como mais uma área de conhecimento da filosofia, que são os sistemas morais que afetam a forma como as pessoas tomam decisões, nossos hábitos, nossos costumes e caráter. Quando nós escolhemos individualmente, nós dizemos que é ética. Porém, a partir do momento em que socialmente nós escolhemos, né, um conjunto de valores, né, nós vamos dizer que isto é moral. Certo? E de onde é que surge essa filosofia? Quando é que ela se estrutura como tal? A partir do contexto mítico, na antiga Grécia. Ou seja, quando o mito não responde mais às necessidades de estrutura do ser humano, da estrutura política, da estrutura de conhecimento, da estrutura da sua existência, da relação entre as pessoas, então aí é que surge esse conhecimento filosófico. Então os mitos são insuficientes para responder essas questões. E aí se faz perguntas, né? O Sócrates é aquele que pergunta. Então, a atitude dele é uma pergunta, a atitude de quem pergunta. Esta é a atitude filosófica, de duvidar, de interrogar, de querer saber se realmente essa verdade ela tem bases fortes ou não. Então, a mitologia não consegue mais responder isso. E daí surge a questão da filosofia. A filosofia é um novo método, é uma nova forma de responder a estas questões. Por quê? Porque não é mais uma estrutura de crenças que vai responder o que é a verdade em si. Vai surgir o que? O que nós chamamos de conhecimento. Um conhecimento com outras propostas, um conhecimento com outra metodologia, o conhecimento com outra exigência, em que exige mais, né? Ou seja, ele implica em uma relação entre a realidade e a verdade, que nós chamamos de conhecimento, muito maior, muito mais fundamentada e com respostas mais eficazes. Ok? Então, a filosofia ela vai desenvolvendo com o tempo. Nós temos 4 períodos específicos da filosofia. Nós começamos lá pela Idade Antiga, por volta de 600 a.C., na Antiga Grécia, né? Que é chamada já a Idade da Razão, né? Com os pré-socráticos, Tales de Mileto, considerado o primeiro dos filósofos, né? Arquimedes, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, esses são os pré-socráticos. E juntamente, lógico, com Sócrates, Platão e Aristóteles, os 3 grandes da Antiga Grécia. Aí nós vemos o período da Idade Média, a partir do momento que cai o Império Romano, a partir de 476 especificamente, que é a queda do Império Romano do Ocidente, e aí vem uma filosofia com caráter de fé, dogmática, como a gente chama, que vem principalmente com seus ícones Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Abelardo. A partir do Renascimento, ou seja, a partir de 1453, que é a queda de Constantinopla, o fim do Império Otomano no Oriente, tá? Então aí já vem a Idade Moderna. O Renascimento é que marca a Idade Moderna. E essa Idade Moderna tem Galileu Galilei, Copérnico, Tycho Brahe, tem Kant, tem Descartes, e vai até a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é que vai marcar a mudança da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né? Ou seja, no ano de 1789. Também não só a Revolução Francesa, também a Guerra da Secessão Americana pela independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial. Aqui no Brasil nós temos a Inconfidência Mineira, que também foi influenciada pela Revolução Francesa. Então é uma data-chave, a mudança da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E aí nós temos a existência. Tá? E daí vem a escola depois que a gente chama também de existencialista. Nós temos alguns filósofos proeminentes, como por exemplo Nietzsche, Marx, Freud, né, Heidegger e Sartre. Freud não necessariamente como filósofo, mas como psicólogo, mas vem influenciar e esclarecer muitas das questões da filosofia também, que vai até a filosofia de hoje. Ok, pessoal? Até mais então, veja os comentários abaixo e deixe o seu likezinho aí para conferir mais aulas nossas, ok? Obrigado então, até mais.